Amém? 2 Pedro 2:20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Amém? Podem sentar? Irmãos, passagem dentro do contexto que Pedro vem falando, está dentro dos episódios dos falsos mestres, aqueles que apostam da fé, aqueles que voltam atrás, aqueles que começam a ensinar falsas doutrinas. Mas o contexto pode ser aplicado além do histórico, no campo profético também. Ou seja, a palavra de Deus é viva e eficaz, então o mesmo texto o Espírito Santo pode utilizar para infinitas lições. Por isso dizemos que a palavra de Deus é viva, porque você não pode ler um texto e dizer eu já li isso. Não, naquele mesmo texto, você lendo 500 vezes ali, Deus pode ter para você 500 mensagens, e isto é realmente tremendo. Só a palavra de Deus pode fazer esse efeito, porque o Espírito Santo paira sobre a palavra. E aqui, Pedro, ele diz, olha, depois de terem escapado, quer dizer, dá uma visão de que escapar significa quando um animal predador vai alcançar outro e ele escapa, quer dizer, foi risco de vida. Então, Pedro está dizendo assim, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nos faz escapar desse mundo? É o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele diz, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. O que eu vejo é um episódio triste, mas muito real, no dia a dia, é que o Evangelho ele é como uma grande carruagem, ele vai passando, e Deus chama todos os povos, né? Todas as nações, tribos, para embarcarem nesta carruagem que é o Evangelho. Uns só atentam para a realidade no final da sua vida, quando já está na hora de partir deste mundo. Outros têm a oportunidade desde a juventude, mas no meio do caminho dão a sua voltinha fora do arraial. Enfim, muitos comportamentos nós vamos imaginando, nós vamos vendo, mas a glória de Deus ela é manifesta na vida daqueles que tomam uma posição, chegam a esse conhecimento, entendem e diz para Jesus, Senhor, eu vou contigo até a morte, não importa o que acontecer pela frente, eu não abro mão do Senhor, não largo mais Deus. E esse conhecimento de Cristo Jesus, ele vai operando coisas tão tremendas e inefáveis nas nossas vidas, que depois lá na frente nós vemos que a nossa vida está diferente da vida de muita gente à nossa volta. As pessoas estão com as suas vidas completamente enroladas, estão frustradas, estão decepcionadas, problemáticas, e nós estamos andando de fé em fé e de glória em glória, tudo exclusivamente por causa do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que faz a grande diferença na nossa vida, é conhecer Jesus. Sem o conhecimento de Jesus, somos todos iguaizinhos, no mesmo barco chamado mundo, cujo título é corrupção e cujo caminho final é abismo, negruras eternas. A mensagem do Evangelho vai passando,
enquanto vidas vão sendo transformadas, maníacos vão sendo alcançados, traficantes vão largando suas armas, corruptos vão se endireitando. Claro, é a minoria? É, mas vai acontecendo? Vai acontecendo. Outros têm a chance de conhecer essa palavra de uma maneira muito fácil e não valorizam. Outros só vão conhecer atrás das grades, mas valorizam. Entendem o valor dessa palavra nas suas vidas. E o evangelho vai sendo anunciado, até que vai chegar aquela hora, né, quando a porta vai se fechar e será aberto o tempo da grande tribulação, em que as pessoas vão desejar a morte, diz Apocalipse. Irmãos, quando nós chegamos nos átrios de Deus pela primeira vez, quando conseguimos entrar num lugar em que o evangelho de Jesus Cristo é pregado, ali Deus traçou um plano tremendo para as nossas vidas. Ali Deus já fez milagres e mais milagres por nós. Colocar os pés dentro de uma igreja verdadeira, não é lugar com nome de igreja, porque o que mais tem por aí é Babilônia com nome de igreja, não é isso, falando de igreja verdadeira, um lugar que você ouve a palavra do Senhor Jesus, um lugar onde você conhece os princípios de Cristo, onde você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, que você pode credibilizá-la, apostando a própria vida, que vai ver a glória de Deus. Para você chegar num lugar desse, meu irmão, significa que anjos, arcanjos, querubins, serafins, miríades e miríades de anjos receberam ordem a teu respeito para anularem as forças das trevas e te permitir ouvir a palavra de Cristo Jesus. E quantas vezes nós, que já temos experiência, sabemos de todo esse mover espiritual nos céus e na terra, vemos as pessoas chegarem aos átrios do Senhor e daqui a pouco virarem as costas e dizendo assim, essa pessoa não sabe, não tem nem ideia do que Deus já fez por ela. Ela entra na igreja e acha que Deus não fez nada por ela, sai, vai viver na sua vida. Não imagina o que Deus guerreou por ela, não imagina que realmente o quanto Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ela não imagina que dia a dia ela não conseguia entrar numa igreja, porque lá estavam os demônios armados, acorrentando, aprisionando, impedindo, cegando o entendimento, mas Deus peleja, abre o entendimento da pessoa, dirige os passos da pessoa para os átrios dele, mas as pessoas nem sempre valorizam, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitas pessoas, eu já estive vendo pessoas chorarem, porque, puxa, conheci Jesus, eu já tinha tantos anos. Eu queria fazer tanta coisa para Jesus, mas não dá mais, irmão, não dá mais. É o que muitos dizem. E realmente, meu irmão, é uma realidade que muitas vezes se tem que encarar. Enquanto uns entendem o valor, entendem o que perderam, outros jovens estão dizendo assim, não, esse negócio de ser crente não é para mim não, eu sou muito jovem. Tenho muito para viver, tenho muito para curtir. Eu também, eu tenho muito para curtir, tenho muito para viver na presença do Senhor, não tem nada melhor que isso. Mas as pessoas não entendem, às vezes, ou não querem entender, ou os seus prazeres naturais a sufocam, a enganam, a iludem de tal maneira. Mas a primeira vez que chegamos nos átrios de Deus, Deus traça um plano para nós. Deus olha, a gente entrando nos seus átrios, eu imagino Deus lá no céu já reservando um lugar para aquele que ainda entrou nos seus átrios. E Deus olha e diz assim, aquele ali é mais um que vai chegar aqui e eu vou recepcioná-lo e já estou preparando o seu lugar, os seus galardões, já estou preparando almas que vão ser alcançadas pela vida dele, pela vida dela. Estou preparando um plano, um projeto, muitas coisas. Deus está separando os seus anjos para guardarem aquela vida, está ordenando os céus e a terra que não toquem naquela vida, está fazendo um milagre no invisível. E a pessoa está nos átrios de Deus, mas nem todos
permanecem nos atos de Deus. Aí Pedro diz assim: se forem outra vez envolvidos, vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Quantas vezes as pessoas estão oprimidas, possuídas por demônios, e nem sabem que são possuídas? Nada dá certo. Nada dá certo, tem possessão no meio, mas não há uma manifestação demoníaca. A pessoa está constantemente enferma, isso não é natural. Tem possessão demoníaca, a pessoa acha que é o natural, é a sua vida. Aqueles problemas que nunca cessam, aqueles traumas, aquelas angústias, aquelas aflições, e a pessoa não tem ideia de que há uma possessão demoníaca ali. De repente ela começa a ir nos atos de Deus, Deus começa a operar, mas daqui a pouco a pessoa dá as costas. Aí o que diz lá a palavra do Senhor Jesus? Quando o demônio sai, ele anda por lugares áridos, sem repouso. Aí ele decide voltar para a casa de onde saiu, e diz que ele volta e leva consigo 7 piores, e se torna o estado daquela pessoa pior do que antes. Então Paulo está certo, Pedro está certo, João, Tiago, esses homens, quando eles entram nesses assuntos, e eles deixam bem claro que aquele que conheceu a boa palavra e dela se desviou, melhor que não tivesse conhecido, muito melhor. O que nós estamos querendo ressaltar é o valor da mensagem do Evangelho, que uma vez que conhecemos, temos que nos enquadrar, como Jesus disse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é simplesmente ser fiel até a morte, mas eu dar-te-ei a coroa da vida. Eu tenho coisas preparadas para você. Irmãos, a primeira vez que nós conseguimos chegar nos atos de Deus, houve uma batalha tremenda. Anjos contra demônios, Deus ordenando a sua palavra, Deus ordenando anjos para nos guardar, uma peleja que, se Deus mostrasse, nós ficaríamos traumatizados. Você pensa que é muito fácil você ligar a televisão e ouvir uma palavra realmente de Deus? Para que isso aconteça, houve toda uma batalha tremenda no espiritual para você ligar uma televisão e ouvir uma palavra de Deus. A prova disso é muito simples. De segunda a sexta, eu não ouço nenhuma palavra de Deus na televisão. Pode vasculhar, aqueles programas todos evangélicos que tem, para mim é tudo lixo. Não é uma palavra de Deus. Tem um monte de gente ouvindo, muito fácil, mas uma palavra verdadeira, para você conseguir sintonizar, houve uma batalha espiritual, porque a palavra de Deus ela é considerada o quê? Pérola. E pérola você não acha em qualquer lugar, né? Pérola é um negócio de valor. Pérola não se acha na superfície da terra. Pérola é coisa que você tem que estar equipado para ir ao encontro dela. Por isso Jesus diz: não lançai pérola aos porcos. Há uma batalha espiritual tremenda que é travada pelas nossas vidas e nós não vemos. Só depois de muita caminhada com Jesus é que nós tomamos conhecimento de que toda uma batalha aconteceu, e aí que nós vamos entendendo realmente o quanto Deus nos amou, o quanto Deus guerreou por nós, quando nós alcançamos, como Pedro diz aqui, o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando entendemos tudo que Ele tem realizado por nós, aí sim, vamos declarar como Paulo: o viver é Cristo, morrer é lucro. Entendemos tudo que Deus tem feito por nós. Deus quer contar conosco a partir do momento que nós chegamos nos atos dele e ouvimos uma palavra. Mas tem gente que não adianta. Tem gente que não vai descruzar os braços mesmo. Não, evangelho não é para mim. Deus não quer contar comigo, dizem alguns. Deus quer contar contigo. Não, mas como alguns já me disseram assim, não, eu gostaria de ir na igreja, mas eu não gosto de evangelizar. Irmão, tem gente que pensa assim: eu não gosto de evangelizar. E eu digo para a pessoa simplesmente: meu irmão ou minha irmã, vai para Jesus, deixa Ele trabalhar na tua vida. Quantas pessoas já entraram na igreja dizendo que não queria saber de evangelizar e hoje são pregadores mundiais?
Hoje Deus conta com a vida deles de uma maneira tremenda. E quando eles se achegaram nos atos de Deus, não queriam nem falar em evangelismo. Tinha vergonha, tinha timidez. Mas quem faz a obra? É Deus. Ele trabalha onde? No querer. A pessoa quer, ela tem uma série de problemas, mas ela quer viver a verdade de Cristo. Deus vai e faz a obra. Essa é uma realidade tremenda. Muitas pessoas estão hoje perdendo tempo. A carruagem do Evangelho está passando, está chamando vidas para ministério, está libertando vidas. Deus está traçando planos e projetos na vida de muita gente e outros continuam ficando para trás. Depois de ter ouvido a palavra do Evangelho, depois de ter conhecido, rejeitaram esse conhecimento que Pedro fala. Depois de terem escapado, quando você ouve a palavra do Evangelho, meu irmão, é a tua grande chance de escapar desse círculo vicioso que esse mundo tem. Quem está no mundo só tem um caminho, o abismo. Escapar desse abismo é conhecer Jesus Cristo. Dá uma paradinha, olha para trás e vê. Olha como a sociedade vem. Olha a ignorância que a sociedade vem. Os homens, com as suas próprias mãos, criam seus bonecos, colocam numa redoma de vidro, param diante daquilo e começam a chorar emocionados. Que magia! Como é bom estar aqui, dizem eles. E as pessoas, às vezes, ouvem o Evangelho de Jesus e não valorizam. Quantas pessoas, meu irmão, estão aí, confeccionam lá com parafina uma vela, põe um paviozinho, acende e se curva diante daquela vela, fazendo suas orações, os seus pedidos. Olha só a que ponto chega um ser humano, confecciona coisas com a sua própria mão e diante daquilo presta toda a reverência. Isto se chama corrupção que há no mundo, cujo autor de tudo isso é o diabo, que cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. E às vezes as pessoas chegam, ouvem a palavra de Jesus Cristo e dão as costas para ele. É disso que nós estamos querendo falar claramente. Nós temos que aprender a valorizar. Temos que lembrar de olhar para trás. Deus nos deu uma memória ótima. Nós lembramos de coisa de 10, 15, 20, 30 anos atrás. Deus Deus pôs isso de propósito. Para quê? Para que a gente saiba que um dia nós também andamos nesses caminhos. Olha quanta gente hoje pega um cordão com uma pirâmide, pendura no pescoço e se acha o mais abençoado. E diz, tudo vai dar certo para mim, porque eu estou guardado, eu estou protegido, com uma pirâmide pendurada no pescoço. E as pessoas chegam nos atos de Deus, ouvem a mensagem, recebem o toque do Espírito, sentem a unção de Deus, percebem a atmosfera mudar, mas não se aprofundam com Deus, dão as costas para Deus. Olha a ignorância que há na sociedade, a corrupção que há no mundo. Agora, claro, todos têm a sua oportunidade, de uma forma ou de outra, porque a Bíblia diz que ninguém comparecerá o quê? Inocente diante de Deus. Se ninguém comparecerá inocente, significa que todos terão consciência dos seus atos, de uma forma ou de outra. O que nós temos que fazer é valorizar a palavra de Cristo Jesus. Nós que já sabemos que é o conhecimento do Senhor e Salvador que nos livra, nos faz escapar das corrupções do mundo, nos faz escapar das possessões demoníacas, dos domínios de Satanás. É o conhecimento de Cristo Jesus que nos dá poder sobre principados, potestades, hostes infernais do mal. Já que nós temos esse conhecimento, não podemos desvalorizar isso. Nós temos que mergulhar
dia a dia, nos aprofundar nisto, para que Deus até conte com as nossas vidas, o que é tão tremendo, Deus contar com a vida do homem. Deus não somente nos salva, mas que ainda nos galardoar, nos colocando como obreiros da sua seara, como ele disse para Pedro. Vocês que deixaram tudo para me seguir, vão ganhar 100 vezes mais e ainda no porvir, a vida eterna. Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão. Você crê nisso? Mas Ele tem um plano se você continuar. Você ouviu o nome de Jesus uma vez, você tem que continuar sendo fiel, ouvindo dia a dia, até que a obra de Deus, o plano divino, se concretize na sua vida. Porque se você parar de caminhar, tudo que você ouviu se torna em nada. E olha, tem uma coisa para te dizer. Muitas pessoas gostariam de ouvir o que você tem ouvido dia a dia. Como Jesus disse para aqueles discípulos seus, olha, muitos santos e justos gostariam de ter visto e ouvido o que vós vedes e ouvis, e não viram nem ouviram. Assim é nos dias de hoje. Tem pessoas aí desesperadas, problemáticas na sociedade, fazendo as coisas com a maior devoção. As pessoas dizem assim para ele, pega essa tigela de barro aqui, enche de coisa, dão lá uma lista de coisa, bota lá naquela cachoeira que você vai se dar bem. Não é isso que acontece aí? E a pessoa não faz aquilo com toda a devoção, pede um dinheiro emprestado, não faz, faz. Mas é muito difícil crer somente em palavras. Só que essas palavras têm o veredito de Deus, que ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aquilo lá que se põe lá, não serve para nada não. Para, meu irmão, e lembra que qualquer um de nós poderia hoje estar nas mesmas situações, porque também éramos pessoas tementes a Deus, éramos pessoas que queríamos conhecer de Deus, mas mesmo assim estávamos em caminhos de trevas. Então hoje nós temos que valorizar o que nós ouvimos e olhar, sabe essas pessoas que moram debaixo da ponte, debaixo das marquises, se eles talvez tivessem a chance de ouvir a pregação do Evangelho uma única vez, suas vidas seriam transformadas por completo. Há um avivalista lá na Europa, o homem prega em toda a Europa e Estados Unidos, e este homem, a experiência dele foi uma única oportunidade. O homem roubava para comer, mendigava, era um ladrão. Um dia uma senhora passou, falou de Jesus para ele, e falou de um Jesus poderoso, um Jesus tremendo, e ele disse, se esse Jesus é tão tremendo, então ele pode me alimentar hoje eu não vou roubar. E continuou ali pela rua, final do dia voltou para o lugar onde dormia, com fome, não roubou, mas não comeu, e alguém do lado dele se levanta e diz assim, você hoje comeu alguma coisa? Ele falou, não comi nada. O homem puxa um cálice de vinho, um pedaço de pão e dá para ele. E ele conta que quando comeu daquele pão, bebeu aquele vinho, era algo fantástico, aquilo o saciou de uma maneira muito tremenda. E o homem se levantou e começou a ir embora. E ele virou e falou, ei, não vai embora não, eu vou te seguir para onde você for. E o homem virou para trás e falou assim, não, para onde eu vou você não pode me seguir agora, mas me seguirá depois. Jesus se manifesta para aqueles que têm sede dele. Amém? E este homem foi para a igreja, se empenhou e hoje é um referencial tremendo. É o maior avivalista que tem na Europa. Por quê? Ouviu a palavra uma vez só de uma senhora que pregou para ele e falou de um Jesus poderoso. E ele apostou a vida naquelas palavras. Se esse Jesus é tão poderoso, hoje eu não vou roubar. Ele vai me alimentar então, se ele é tão poderoso. E alimentou. Não mandou um anjo como Elias. Veio ele próprio. Amém, meu irmão? Você tem ouvido palavras, só palavras. Neste lugar, tudo que nós temos se resume em palavras. Rosas, sal, cintos, cordões, medalhas, pulseiras, isso estão vendendo por aí em outros lugares. Aqui, apenas palavras é o que nós temos. Mas palavras sobre as quais Deus tem declarado,
eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém, meu irmão? Valorize a palavra, não te desvie dela, porque se antes de conhecer Cristo a sua vida era ruim, você, voltando atrás, ela vai ser 7 vezes pior. Isso não é para causar temor, isso é para te dizer o que diz a Bíblia. Amém?